Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui iniciando a nossa semana com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão, por mais uma semana que se inicia, por um dia que finaliza, pelas oportunidades de aprendizado, de trabalho, pelas oportunidades de juntos, lado a lado, podermos caminhar, podermos ir em busca da nossa elevação espiritual, em busca da nossa verdadeira felicidade. Lembremos-nos de Jesus, o nosso querido mestre, que nunca nos abandona e acolheu essa missão de estar comandando a evolução do nosso mundo terra. A ele, governador da terra, nós rogamos as bênçãos para todos nós, para os nossos familiares, os nossos amigos, para todos aqueles que neste momento encontram-se necessitados do abraço do Divino Amigo. Que Jesus possa abençoar os nossos lares a todos nós e todos nós que estamos aqui juntinhos possamos ficar com certeza de que estamos sendo acolhidos. Jesus nos vê, Jesus nos escuta, Jesus nos cuida, Jesus está sempre conosco. E que Ele continue conosco durante este momento de estudo e oração. Pois bem, aqui, boa noite, Norminha, boa noite, Antônio Freitas, boa noite, Vera Viana, boa noite, Osanira, e todos aqueles que estão participando aqui do estudo e oração. Hoje nós vamos ver este livro, Ceifa de Luz, o capítulo 51, cujo título é Oportunidade e Nós. A passagem evangélica encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar. E as palavras de Emmanuel sobre esse versículo. Não admitas que o bem se processe à distância de esforço paciente que o concretize. O Criador estabelece a árvore na semente. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Recebes da divina providência o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento. Mas a formação da oportunidade para que te realizes nas próprias esperanças depende de ti. Não há confiança profissional sem o devido certificado de competência. Não disporás efetivamente da máquina sem conhecer-lhe a engrenagem com a respectiva função. Nas áreas do espírito, as leis são as mesmas. Esforçar-te-ás em adquirir entendimento. Praticarás o respeito aos semelhantes. Acentuarás, quanto possível, as tuas prestações de serviço em apoio dos outros. E angariarás a simpatia de que necessitas no próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação de teus ideais. Então credenciarás a ti mesmo, para que a oportunidade te valorize. Em qualquer tarefa de melhoria e elevação, em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e o que trabalho vem de nós. Linda a lição, né? Muito bonita essa lição. O que é uma oportunidade? Quando a gente pensa nisso, sempre que falar, fulano teve uma boa oportunidade, ou seja, uma ocasião favorável, né, surgiu para aquela pessoa. E a gente pensa na oportunidade como algo que vai beneficiar alguém, né?
Então, nós temos na nossa vida inúmeras oportunidades que aconteceram, que acontecem e que vão acontecer. Todos nós somos brindados com oportunidades. E tantas vezes as oportunidades são exatamente ali o dedinho de Deus nos ajudando, né? Sabe quando a gente se sente acolhido, se sente amado? Então, de repente, aquela oportunidade que surge na nossa vida, ela muda por completo o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa ação. Pois bem, oportunidade, né? Emmanuel fala que nós precisamos do esforço paciente que concretize o bem nas nossas vidas. Inúmeras vezes nós temos a ideia de que se não acontece da forma como a gente imagina, talvez não seja bem o que a gente está imaginando. Só que isso, gente, não é bem assim. Nós sabemos que a vida é um processo. A vida não é um milagre, é um processo. Tudo na vida é processo, né? Então, você tem o processo de crescimento, o processo de aprendizagem, o processo de luto, né? O processo de memorização, você tem o processo de maturidade, né? Todas as aprendizagens, todas as mudanças, quando você observa, não é um milagre, vem em um processo. Quando você pensa na menarca, primeira menstruação de uma menina, houve um processo interno de amadurecimento, né? Um processo interno de mudança dos hormônios e tudo mais. A gente olha, de repente, um adolescente, às vezes a gente olha para o adolescente e de repente passa um tempo, a gente está olhando assim para cima do tanto que o danadinho cresce. Mas não foi milagre. Houve realmente uma aceleração, né, no processo do crescimento daquela idade. Mas tudo é processo. E nós temos o processo do aprendizado do amor, o processo ao adquirir a paciência, né? Tudo é um processo que vem recheado de oportunidades. A vida nos dá oportunidades o tempo todo. São muitas oportunidades que nós temos em um único dia, mas às vezes a gente não presta atenção. A gente liga a nossa vida no automático e esquece de olhar as oportunidades. Esquece de olhar a flor que floresceu no jardim. Esquece de olhar o formato diferenciado daquela nuvem que está no céu. Esquece de olhar a beleza de um halo ao redor de uma lua cheia. E nós vamos esquecendo dessas oportunidades que a vida nos oferece. E o que é pior, nós vamos perdendo inúmeras oportunidades do processo da construção da nossa felicidade. A felicidade não existe na Terra. Não existe ela 100% plena, mas existem processos de construção de felicidade, de momentos felizes. Quanto mais momentos felizes eu consigo construir ao longo da minha trajetória, mais eu verei aquela vida como uma vida feliz. Mas como Emmanuel fala, o bem, né, ele é um esforço paciente para se concretizar. Então, não esperemos o milagre, porque tudo faz parte deste processo. Outra coisa interessante, o Criador estabelece a árvore na semente, ou seja, ali já tem um histórico, uma genética. Então, se existe uma semente de macieira, não vai ser ali uma laranjeira, né? Se é uma semente de laranjeira, não vai ser uma semente igual a semente de mexeriqueira. E por aí vai, né? Então, nós podemos pegar aquela semente, protegê-la e aperfeiçoá-la, sim, mas quem definiu foi o Criador.
E para que aquela semente vingue, existe o processo da germinação, o processo do crescimento, o processo do florescimento e dos frutos. Né? Pois bem, então Emmanuel fala que nós temos vários tesouros: as horas, o conhecimento, a possibilidade de ação, o relacionamento, porque a gente não consegue tudo sozinho, a gente sempre está com outro também, né? Participando disso. E Emmanuel coloca a formação de oportunidades para que te realizes nas próprias esperanças. E isso tudo depende de ti, de nós, né? Então, por mais que nós tenhamos inúmeros tesouros, depende de nós o uso desses tesouros. Eu posso ter uma pessoa que tem um alcance vocal inimaginável, mas se a pessoa não cantar no banheiro, não cantar para a família e nunca cantar uma música, a gente não vai saber daquele alcance vocal. Então, às vezes, a gente tem que ter a coragem do agir, né? Para que a gente possa realmente colocar essa ação como fazendo parte da nossa vida, né? Então, aqui Emmanuel fala uma coisa muito interessante, que a gente precisa se esforçar para adquirir entendimento. O que significa isso, né? Muitas vezes eu não compreendo o que é a vida, o que eu estou fazendo nela, o que eu espero da vida, o que a vida espera de mim, né? E aí nós vamos percebendo que é importante o entendimento das coisas. Eu entender quem eu sou, onde eu estou, o que está se passando na minha vida, o que está acontecendo. Porque quando eu entendo, quando eu compreendo, aí eu acentuo a compreensão das necessidades que estão vinculadas àquele momento. Por exemplo, eu vou andando de carro e de repente aquela via vai ficando mais lenta, mais lenta, mais lenta, mais lenta, até que a uma certa distância eu vejo umas luzes de carro de polícia. Aí eu entendo o que está acontecendo. Deve ter sido um acidente ou um blitz, alguma coisa lá, porque o trânsito está parando. E eu tenho a oportunidade de virar à direita porque eu estou atrasada para o trabalho. Então eu tenho a oportunidade de pegar outra via. Mas enquanto eu não percebo que o trânsito está ali, paralisando, e o que tem na frente, né? Então, quando eu percebo que parou mesmo lá na frente, aí eu tenho a oportunidade de escolher um outro caminho. Então, se eu entendo, eu consigo auxiliar a minha tomada de decisão, né? Aí, nós temos que lembrar que nós valorizamos as oportunidades, mas as oportunidades também nos valorizam, né? Porque é fantástico quando a gente consegue sair daquela linha de produção, né, e fazer algo incrível, né? Então, é importante a oportunidade do falar, do agir, do ser, tudo isso envolve vida, né? Bom, eu queria falar sobre oportunidade com vocês, né? Lembrando que, na realidade, quando a gente pensa num contexto mais aqui espiritual, nós temos que lembrar que Deus sempre está nos apresentando oportunidades, sempre. E muitas vezes a gente não ouve, não vê, não percebe a oportunidade do nosso lado. E nós precisamos nos esforçar, procurar e aproveitar as oportunidades que nos são dadas. Por exemplo, quando nós vamos entrando, né, vamos por um prédio fazer a nossa terapia, aí chegamos lá, tem um atendente, e nós nem olhamos para a cara daquele atendente. Nós perdemos a oportunidade de levar um sentimento bom, um afeto, de oferecer o nosso sorriso
ao dizer um bom dia. Porque aquele bom dia por obrigação, fechado e mal-humorado, ninguém me dê não, que eu não quero não. É muito ruim a gente receber bom dia, bom dia, bom dia. Ou senão a pessoa só faz assim, emburradinho, né? Não. Bom dia. Né? Então, de repente, eu vou ser a oportunidade do único sorriso que aquela pessoa ali na minha frente talvez vai ter naquele dia. E se eu não sorrir com o coração, né, não apenas fazer para tirar foto, mas sorrir com o coração, então eu estou perdendo uma oportunidade de levar um afeto para o outro. Às vezes, um adolescente que está nervoso com o primeiro emprego se encontra no elevador. Às vezes, alguém que está indo ver o diagnóstico, os exames que vão ser avaliados pelo médico, né? Às vezes, o trabalhador que está com dores nas costas, mas tem que faxinar aquele andar inteiro. Então, quando a gente fala bom dia e desejando realmente que o outro tenha um bom dia, eu posso estar dando a oportunidade ao outro de receber uma vibração amorosa e aquilo ser um fiozinho e se conectar com uma rede de amorosidade para envolver aquela pessoa. Muitas vezes nós temos uma timidez, sim, mas quando nós pensamos que essa é uma oportunidade também de trabalhar a nossa timidez, então nós temos aí duas oportunidades. A oportunidade que eu gero para o outro e a oportunidade que é gerada para mim, para eu trabalhar essa timidez, para eu trabalhar o medo de me expor, de expor um sentimento, de me conectar em um relacionamento. Né? Tudo isso com um simples bom dia amoroso. Nós temos oportunidade de deixar o carro passar, ele está ali apavorado para nos ultrapassar. Então vamos sair da faixa, deixar que ele passe. Ele ainda precisa de aprender a oportunidade da educação no trânsito. Se nós percebemos que ele está, né, exagerado, que ele não está levando bem aquilo ali, então nós temos a oportunidade de colocarmos em prática o que a nossa ideia, o nosso pensamento, o nosso sentimento nos diz sobre o nosso papel no trânsito. Então, quando eu saio e deixo o apressadinho passar, ir embora, vá com Deus, né? Ele pode ter motivo para andar apressado, sim, mas nenhum motivo justifica colocar em risco outras vidas, nem se for para salvar uma vida, né? Ele tem motivo ou não, ou talvez esteja estressado e joga todo aquele estresse na direção. A gente não vai saber. Mas a oportunidade de mostrar a educação, a gentileza, é nossa, certo? Bom, quando eu falo que a pessoa não tem o direito de arriscar outras vidas, não é andar numa velocidade acima da média proposta, não, gente. É fazer aquele zigue-zague, é colocar realmente, quase atropelar um motoqueiro, a pessoa ser imprudente no trânsito para, né, colocando outras vidas em risco, certo? Sobre oportunidades, eu tenho a oportunidade de ler, de conhecer, eu tenho a oportunidade de muitos aprendizados. Hoje a vida nos mostra aprendizados o tempo todo, o tempo todo. Cada um aprenda com aquilo que gostar, seja uma leitura, seja um filme, seja um diálogo com alguém, né? Seja fazendo uma outra graduação, ou voltando a estudar de onde parou, né? Nós temos várias oportunidades de aprendizado, inúmeras oportunidades para mudarmos o nosso pensamento diante dos aprendizados adquiridos. Temos oportunidades de dar vazão a novos sentimentos, emoções, como a empatia, como o amor, como a escuta amorosa, né?
Nós temos oportunidade hoje de sermos melhores pais do que os nossos foram, porque tem mais conteúdo, né, sobre como lidar com seus filhos e tudo mais. Mas tem uma oportunidade interessante, que é a oportunidade do nosso crescimento. E aí tem a fala: conhecereis a verdade vos libertará. E às vezes a gente tem medo e perde oportunidades maravilhosas de se conhecer. Conhecem gente turrão? Difícil? Rígido? Pois é. É essa pessoa que a gente não deve se tornar. Porque a rigidez impede o enxergar oportunidades. A rigidez nos impede de acreditar em oportunidades, em mudanças, em melhorias. Porque eu sigo ali aquele caminho, né? Tapo os olhos e sou rígida com o que eu tenho, com o que eu aprendo. Então, tem pessoas que até hoje, né? Até hoje, não tiram um momento do seu dia para cuidarem de si. Tem pessoas que até hoje não olham para si mesmos e perdem várias oportunidades. A gente, às vezes, tem a oportunidade de aprender a dizer o não amoroso e a gente nunca tenta, a gente se esquiva. E quando nós temos traumas e complexos internos, muitas vezes nós nos esquivamos do verdadeiro amor, nos esquivamos da maternagem, da maternidade, nos esquivamos de um estudo, de um trabalho em outra cidade, em outro país. Muitas das nossas correntes estão presas na nossa rigidez e no nosso medo de olhar, enxergar as oportunidades que a vida nos dá. Mas às vezes a oportunidade vem de uma forma sutil e depende muito de quem deseja olhar o mundo com olhos de amor. As oportunidades às vezes vêm com coisas simples. E muitas vezes eu preciso fechar uma porta, abrir outra janela e a oportunidade está lá na outra janela. Então, às vezes eu me queixo de estar sempre sentada na varanda, no alpendre, né, em Minas, no alpendre da casa, aguardando a oportunidade de chegar até mim. E às vezes ela está cansada de me esperar na janela dos fundos, que eu nunca abro, que eu nunca vou. Eu queria contar para vocês uma história que até tem relatado um dos livros do Chico, sobre uma mãe. Chico Xavier, ele tinha reuniões onde ele psicografava as cartas consoladoras. Nas cartas consoladoras eram dedicadas a mães, né? Aos pais que perderam seus filhos precocemente, por acidente, pessoas que estavam sofrendo, né, muito com aquela perda. E houve uma senhora, que ela era do Ceará, quando ela chega na sua casa, o seu único filho estava ali, enforcado. Ela tinha mais filhos. Mas ela ficou chocada com aquela cena, ficou sem saber o que fazer, perdeu o chão. E diante do sofrimento e da dor, disseram para ela: vá em Uberaba, em Minas Gerais. Quem sabe você não recebe uma carta do Chico Xavier? O seu filho escreve por ele. Quem sabe você não tem essa graça? Pois ela foi do Ceará para Minas Gerais, chegou em Uberaba muito cedo e já chegou na véspera para a fila que iria se formar para estar presente na reunião da psicografia de Chico. Ela chegou tão cedo que ela foi a ficha número 1. Ele dava 30 fichas por noite. E assim, ao longo do dia, foram se formando as filas, né? E as fichas foram sendo
distribuídas. Ela ficou com o número 1 e entrou. Logo após as 30 fichas serem entregues, chega um carro, uma senhora que desce do carro e começa aflitamente a perguntar: quem distribui as fichas? Como que eu posso fazer para pegar uma ficha? E aí informam para ela que as fichas haviam já sido entregues, as 30 fichas. E ela dispara a chorar, a se debater e gritar: como eu sou infeliz, como eu sou azarada. Meu Deus do céu, como isso pôde acontecer? Eu perdi os meus 2 únicos filhos naquele acidente de trânsito e não vou ter oportunidade de receber uma mensagem deles. E ela chorava, desesperada. Aquela mãe da ficha número 1, ela ficou olhando aquilo e pensou: meu Deus, era o meu único filho homem, mas eu tenho filhas, eu tenho minha família, né? Ainda que console. Não era o momento do meu filho partir, mas ele escolheu isso pelas próprias mãos. E essa senhora, com seus 2 únicos filhos mortos num acidente, de repente ela se vê sem nenhum filho. E ao escutar aquela história, ela transformou aquele momento em uma oportunidade de ajuda. Ela chamou a mãe e falou: mãezinha, chega aqui. Eu cheguei muito cedo, eu perdi meu filho para o suicídio. Mas diante do seu sofrimento, eu escolho te dar a minha ficha número 1. Pode ficar com a minha ficha. E a outra mãe agradeceu muitíssimo, porque ela estava completamente desequilibrada. E aquela senhora ficou até uma determinada hora, depois voltou para a pensão em que estava hospedada. E Chico chegava, psicografava horas a fio, e depois lia todas as cartas que ele havia psicografado, aproveitando a oportunidade do conhecimento espírita, da reunião espírita, a oportunidade da mediunidade de psicografia para levar o amor lenitivo àqueles corações enlutados. Quando é de madrugada, 3 horas da manhã, batem na porta da pensão. E vai o senhor até a porta do quarto daquela mulher da ficha 1 e fala assim: minha senhora, tem um senhor aqui chamado Chico Xavier que deseja lhe falar. E pede que a senhora o receba agora. E ela levou um susto e falou: não, mas eu não estou com ficha, não peguei ficha, não, minha senhora. Ele quer falar com a senhora. Aí ela vai encontrá-lo na sala. E chegando lá, Chico está com um companheiro encarnado e diz para ela: a senhora que é a fulana de tal? Ela levou um susto, porque ela não havia dito o nome dela. Sim, sou eu. Pois bem, Emmanuel me contou o que aconteceu na fila, que a senhora havia chegado muito cedo e que, diante do sofrimento daquela irmã que perdera 2 filhos, a senhora resolveu dar a ela a oportunidade de receber uma notícia do além e que a senhora abriu mão. Mesmo diante da maior dor, mesmo tendo gasto as suas economias para sair do Ceará, vindo para cá, a senhora abriu mão de tudo para dar a oportunidade daquela mãe ter a dor minimizada. Isso comoveu o nosso mentor Emmanuel, que foi em busca do seu filho. O seu filho estava numa zona umbralina, um lugar de difícil acesso. E ele foi, tratou seu filho, cuidou, e trouxe ele até aqui, o centro, para que ele pudesse mandar o recado para a senhora. E ele esteve aqui sob os cuidados de Emmanuel, ele deixou essa mensagem que eu trago agora para a senhora, e ele está aos cuidados das pessoas do hospital espiritual.
E Chico explicou. Emmanuel nos conta que foi a sua doação da ficha número 1, quando a senhora abriu mão da sua dor para cuidar da dor alheia, que isso comoveu a pleiade de espíritos que estavam ali. Se a senhora houvesse ficado com a ficha número 1, a senhora não receberia mensagem, porque o seu filho não estava com nenhuma condição ainda de mandar mensagens. Porque nem todos que se inscrevem levam as mensagens, né? A grande maioria não. É uma tentativa de receber uma mensagem de Chico. E aí, o que aconteceu? A sua atitude é que fez com que a espiritualidade amiga fosse até o seu filho, retirasse ele daquele lugar tão ruim que ele estava e trouxe para tratá-lo. O seu amor pelo seu filho, o seu amor por aquela mulher, é que fez com que a senhora recebesse agora essa carta aqui. Não foi uma mensagem do seu filho para a senhora, foi a espiritualidade amiga que foi até ele para que a senhora tivesse um lenitivo. E ela, emocionada, chorou com a psicografia do filho. Às vezes, as oportunidades, elas existem. E para que elas se tornem realidade, precisa de um passo de ação, um passo de coragem, um passo de dedicação ao objetivo que você quer encontrar. Esse coração da mãe da ficha número 1, ele estava talvez tão sofrido que ela conseguiu exatamente se colocar no lugar daquela outra mãe. E ela não perdeu a oportunidade de ajudar. E a espiritualidade amiga, sempre a postos, não perdeu a oportunidade de agir amorosamente novamente. Então, essa alma do suicida foi acolhida, essa mãe foi amparada, e a mãe dos 2 filhos também. E tudo isso se tornou uma lição muito grande, porque essa história está escrita num livro. Não percamos as oportunidades que a vida nos dá de silenciar quando necessário, de levar a esperança, a alegria sempre que possível, a oportunidade de estarmos atentos a detalhes, de vermos o olhar de um filho que pode não estar tão alegre, de olharmos o detalhe de um pai, de uma mãe que pode estar cansado, de olharmos aquela criança que para no semáforo nos vendendo a paçoquinha, de olharmos para todos aqueles que de alguma forma estão em busca do mesmo que você, na construção da felicidade. As oportunidades estão aí, sempre conosco. Então, há de ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, para que a gente enxergue verdadeiramente as nossas missões, que muitas vezes vêm através de oportunidades que a vida nos brinda. Essa era a lição da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece final? Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por este momento juntos aqui no Estudo Oração. Agradecemos as bênçãos, as trocas de energias, a doação do nosso melhor para que seja levado aos nossos irmãozinhos necessitados de saúde, paz e luz. Pai querido, que nós possamos, neste momento, estarmos unidos em pensamento e ação, rogando a paz neste mundo terra, rogando que possamos ser mais atentos, sensíveis às oportunidades que a vida nos apresenta e que tenhamos a coragem de não rejeitá-las. Que o Senhor, Pai querido, possa abençoar as equipes espirituais aqui presentes, nos auxiliando. Deus, abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, encarnados e desencarnados.
que todos possam receber de ti a centelha divina da coragem, do amor, da fé, da esperança e da alegria de viver. Que a nossa semana seja abençoada, a nossa noite brindada com sono reparador, e que nós possamos, amanhã no novo dia, criar oportunidades para aqueles que necessitam, enxergar as oportunidades que chegam até nós, e que possamos assim fazer com que nós mesmos sejamos criadores de destinos mais felizes para nós e para os nossos irmãos. Através da prática da caridade, do amor ao próximo, nunca nos esquecendo do amor a Deus sobre todas as coisas. Que assim seja. Pois bem, queridos amigos, boa noite a todos. Boa noite aqui, Fátima Rossi, Conceição, Marlene, Ricardo, boa noite a todos vocês. Então, que nós possamos estar em paz e seguirmos sempre com Jesus. Amanhã será um novo dia, novas oportunidades surgirão. Ao invés da gente se trancar na nossa cegueira, na nossa dor, no nosso luto, vamos abrir os olhos, vamos olhar e enxergar as oportunidades que a vida vai nos brindar. Todo dia nos brinda. Agradeçamos a elas e sigamos sempre em paz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até quarta-feira com o nosso estudo oração. Se Deus quiser e Ele há de querer. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até quarta.